Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Que todos tenham um bom dia aí. Eu sei que a galera tá puta, tá revoltada, como eu tô, mas nossa semana tem que iniciar, né? A gente não tem esse privilégio de parar pra ficar só reclamando. Vamos ver aí, né? O que foi que a bancada do Troca de Passes falou sobre a partida entre Bahia e Palmeiras. E vamos falar aí do PC Oliveira, né? PC Oliveira, que ele é um cara que ele costuma a trocar aí as suas coerências quando favorece a um ou a outro, né? PC Oliveira, vira e mexe, ele costuma aí a estar trocando aí as suas coerências ali na hora de opinar, falar sobre um lance polêmico. Vamos ver o que foi que o PC Oliveira falou também. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Teve momentos ali que muita parte da torcida, uma grande parte da torcida pedia a saída do Abel. Amigos meus falaram, não dá mais. Mas o ó, Palmeiras apostou. hoje uma bela vitória, hein? Um belo jogo. Bela vitória. Jogo da rodada, né? É, uma bela vitória e um belo jogo. Dois bons times. Porque a gente estava acompanhando simultaneamente o jogo de Inter com o Corinthians e o Palmeiras com Bahia e Palmeiras. Cara, um jogo que a gente acabou de analisar, que a gente ficou muito em cima do que foi a demissão do Dorival. Mas o jogo em si também foi um jogo horrível, né? Horrível. De Internacional e de Corinthians. Horrível. Ao contrário do que foi Bahia e Palmeiras. Um jogo bem jogado até pela característica dos dois times, né? São dois times que gostam de ter a bola. Obviamente, o Grafite lembrou, Não, isso também, fala. O Grafite lembrou durante a transmissão, no gol, que é esse que a gente está vendo agora, o John Arias, que agora ele chegou, né? Assumiu a titularidade, jogando numa posição que ele gosta de jogar, que ele se sente confortável. Ele nem esperava o calcanhar. Você vê que ele toma ali ele tem a reação de ir para a bola, porque ele não esperava. Até por conhecer o Flaco, né? O Flaco é um finalizador, gosta de fazer gol. E aí quando você recebe essa bola dentro da área, a ideia é finalizar. E aí ele acaba sendo surpreendido ali com o Rapidinho, curioso, a galera ficou tirando sarro de Rogério Ceni sobre esse gol, que foi um golaço, um toque de bola. Mas se você olhar o início do lance, começa de um lançamento direto, de uma ligação direta. Ele fala de ligação direta com o John Arias, e aí qualidade de John Arias com o Flaco Lopes, fez ali um 1-2 e saiu o gol. Mas começa de fato, como o Rogério Ceni falou, de um lançamento da defesa para o ataque. calcanhar, dá tempo de se recuperar e ele faz um belo gol. E do lado do Bahia, o Everton ele acaba dando ritmo para esse time, toque tem muita qualidade nesse meio de campo. E foi um ótimo jogo das duas equipes. Bom jogo mesmo, gostei do jogo do Palmeiras e do Bahia. A lembrança que o Grafite teve é que há um ano aí na Fonte Nova, né? O Rogério falou que quando o Abel reclamou do gramado, mas o gramado aqui é bom, Palmeiras só dá chutão. Hoje não foi só chutão não, cara. Que não tinha o Arias ano passado. Hoje não foi só chutão não. Não é de hoje, né, que o Palmeiras, claro, não consegue manter a consistência o tempo inteiro, mas eu acho que eu fiz o último jogo, eu assisti o jogo de hoje, então eu acabei estudando jogos anteriores. A gente vai lembrar daqueles gols que aconteceram com uma saída de bola de um lado, a bola invertendo no Arias, que o Arias foi lá e acabou finalizando, enfim. O Palmeiras tem os seus lançamentos, algumas vezes o chutão quando o adversário pressiona, mas o Palmeiras também tem saída de bola em construção, de pé em pé. O primeiro tempo contra o Grêmio, lá na Arena Barueri, inclusive, foi um Palmeiras que, é bola de um lado para outro, busca espaço, mecanismo e tudo. O Alan se movimenta o tempo inteiro para dentro. O Arias, às vezes, fica mais aberto, mas vem por dentro também. O Andreas comanda o meio de campo. O Marlon distribui com lançamentos. O Flaco sai o tempo inteiro da referência flutuando. Então, é um time que dá linha de passe o tempo inteiro. Então, assim, tudo bem, tem os lançamentos quando precisa, ou até os chutões, que são coisas diferentes, é claro. Mas o time também tem mecanismo para sair jogando. Hoje, em si, o Palmeiras começou bem o primeiro tempo, depois o Bahia cresceu no segundo tempo, o Abel acaba alterando os jogadores e o Palmeiras dá uma abafa ali. E é um time que é uma identidade, é competitivo. E assim acaba saindo esse gol aí que a gente deve discutir também, se foi falta, se não foi falta do Gustavo Gomes ali. Mas são 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota e muito eficiente esse time do Abel. Abriu 5 do segundo já. Abriu 5 do segundo. E pro Flamengo 8 com um jogo a mais, né? Com um jogo a mais. Você falou do Arias, cara, a sequência dele é uma sequência absurda. Botafogo, São Paulo, botou o jogo no bolso contra o São Paulo, no Morumbi, Botafogo já tinha ido bem. Grêmio e hoje. 4 jogos, assim, de altíssimo nível do Arias, cara.
E muita gente falou do começo que era um jogador que vinha para ser titular absoluto e o Abel não botava no time, ia botando aos poucos, 15 minutos, 10 minutos. E pelo lado direito sempre, né? No lugar do Alan. Tirava o Alan, acho que uns 3, 4 jogos seguidos tirou o Alan. E agora fixou os dois, o Alan na direita e o Arias na esquerda, né? E ele jogou no começo, quando ele chega no Fluminense, ele jogou pela esquerda, depois que ele vai para a direita, né? E eu acho que a vantagem que o Palmeiras tem em relação é muito disso. Tem um treinador que está há muito tempo lá, conhece muito bem, tem peso para botar uma contratação, uma das mais caras da história, no banco durante um certo tempo. E ele tem tempo de casa e consegue fazer essa leitura, né? De onde o cara pode render. Tanto que ele bota o Arias num lado que, de repente, nem ele esperava, porque ele tentou do lado direito primeiro. E aí o Arias vai para o lado esquerdo e o pessoal tem paciência para esperar o Arias render, né? E ele está conseguindo fazer agora. Coisa que ele está falando até com o Sobis, que é um outro baita jogador que ainda não conseguiu, o Felipe Anderson. O Felipe Anderson também veio, tentou de um lado, tentou do outro, tentou por dentro. E o Felipe Anderson ainda não conseguiu entregar, mas é um baita jogador também. O Abel tinha sido expulso contra o São Paulo, deu um ataque contra o São Paulo, foi expulso. Voltou hoje, tomou o cartão. O Abel mora reclamou do futebol brasileiro, certo? Reclama pra caramba. Mas o Palmeiras está entendendo que está rolando uma grita, talvez até para compensar o que é o Abel à beira do campo, não sei, mas uma grita em cada jogo contra ele, por parte dos adversários. Foi o caso do Bahia hoje. Será que o Bahia tem razão para reclamar desse jeito aqui? Vamos ouvir o David Duarte do Bahia. A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR. Fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Feliz por voltar a marcar, mas não adiantou em nada fazer o gol, porque perdemos igual. Bom, será que o Bahia tem razão nessa reclamação? Caralho. Vamos trazer o PC para conversa? PC, vem naquela passada. Pô. Chega aí, PC. Que elegância, PC. Saudade que eu tava do PC, faz tempo que eu não vejo o PC. Tudo jóia. Esse emprego não morre. Esse emprego não morre. E aí, meu Esse PC? não tem jeito. Como é que tá? Boa Páscoa. Pelo contrário. PC. Boa Páscoa. Tá Tudo bem? bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Que benção, né? Eu achei que o VAR ia me aposentar. É ruim para alguns, bom para outros, né, PC? Tá. PC, o que você avalia, no geral primeiro, antes de a gente entrar nas minúcias da principal reclamação do Bahia. Como é que foi a arbitragem hoje na Fonte Nova? Só um pouquinho. O PC está falando aqui um pouquinho. Corrigir o microfone do PC, mas você estava me perguntando, Rizek? Sim, senhor. Vai lá. Você estava me perguntando desse lance que a gente estava mostrando agora e o PC vai poder falar melhor do que a gente, que é o especialista. Enfim, PC, depois eu dou minha opinião, mas fique à vontade. Isso aí, PC. Foi gol legal e irregular, para resumir. Agora sim, é isso aí. Boa noite, Rizek. Boa noite a todos. Foi um jogo, você me perguntou sobre a arbitragem, né? Foi um jogo extremamente difícil, pegado, um árbitro jovem que apitou, Lucas Casagrande. Cada vez mais as equipes estudam as características dos árbitros e quando você pega a escala, você vê um árbitro de 25 anos, jovem, quarto jogo no campeonato, nessa temporada, que no ano passado teve um problema sério no Bragantino e Grêmio, que ficou afastado. As equipes têm essas informações. Então foi um jogo extremamente difícil, muito pegado. Ele não tem um hábito de marcar muitas faltas, não aplica muitos cartões, mas ele foi muito exigido hoje. Então foi a pressão desde o primeiro tempo, né? E acabou culminando com a reclamação do Bahia nesse lance do segundo gol do Palmeiras. Pedir, né, com a sua licença, Rizek, para a gente rodar a imagem novamente. Quero chamar a atenção para a ação do Lucas Araújo, do Michel Araújo. Para mim isso é muito importante, a maneira como ele vem ali segurando, fazendo a carga também no Gomes, acossando o Gomes, e o Gomes vem para essa disputa, tem um contato, assim como o David Duarte citou, teve contato, realmente teve o contato, mas na minha avaliação é uma disputa de jogo. Essa sim é uma disputa de jogo, é um contato de jogo, você está buscando a referência, você está sendo agarrado, empurrado também pelo adversário ali, pelo Michel Araújo. Para mim o gol foi legal, não houve falta no David Duarte. Eu concordo com a decisão da arbitragem. Alguém diverge? Alguém acha que esse lance foi faltoso? Se ele tivesse marcado a falta, eu acho que não daria polêmica também.
Porque eu acho que esse braço do Gustavo... Eu não teria marcado, tá? Minha opinião. Eu não teria marcado, teria validado o gol também, assim como você, PC. Mas, por outro lado, eu entenderia, porque quando esse jogador está no alto e ele tem a carga do braço, do antebraço do Gustavo Gomes no ar, ele desloca o zagueiro do Bahia. Então, se o Arthur marca, eu acho que não teria dado tanta polêmica, tanta reclamação. Eu acho que a sua observação é muito boa. Onde a gente fala quando é um lance de interpretação e aí você tem que analisar a decisão de campo, não seria erro claro, ó. O cara já, pra você ver, o cara já vem, ele devia focar no lance ali entre o Gustavo Gomes e o David Duarte, ele vem falando do Michel Araújo que estava na disputa com o Gustavo Gomes. O Michel Araújo não interferiu em nada, o Gustavo Gomes ele se livra do Michel Araújo e vai no corpo do David Duarte, como o Denilson falou, cara. O que é que tem a ver isso aí com não... Rapaz, foi falta. Óbvio, manifesto a ponto de ter interferência do VAR, mas a questão para mim, assim, a gente sempre fala a questão de impacto, né? Se o jogador ele tem um impacto, mas o que a gente deve avaliar sempre é se essa ação do jogador também é por uma busca, também é por uma disputa de bola, ou ele está indo só para empurrar o David Duarte. E a ação do Michel Araújo, para mim, é extremamente relevante. Se o David Duarte está subindo, Gustavo Gomes vem sozinho, vai só no corpo, é uma coisa. Quando ele está tentando se movimentar na área, está sendo agarrado pelo Michel Araújo, empurrado pelo Michel Araújo, e na sequência tem o contato com o David Duarte, para mim passa a levantar uma outra questão, se você me permite, Rizek. Não achei nada aí nesse lance, tá? Nada, gol legal. A câmera de frente, a gente mostrou um lance agora, a câmera de frente, olha como o zagueiro sobe em direção à bola e no ar ele perde o time da bola. Uma câmera de frente. Por isso que eu... Ó, ele tá na bola, ele sobe, ele tá na bola, e aí o deslocamento... Ó, é esse lance aí, ó. Por isso que eu tô falando, se tivesse marcado, não sei se teria tanta reclamação. Por essa imagem aí, ó. Ele tá na bola, ó. Ó como é que ele se não tem o toque, ele tira. Se não tem o toque, ele tira. Mas daí tem o toque do cara do Bahia também por baixo, que desequilibra o Gustavo Gomes, que desequilibra o... Então, eu acho que os dois por isso que eu acho que se chocaram, entendeu? E uma coisa, a entrevista do David Duarte me chamou a atenção, porque assim, quando o jogador vai para uma entrevista assim e ele fala, pá, me deram um soco, né? Ele fala, teve o toque. Ele não reclama, ele teve um toque, assim... Nem ele, na minha opinião, nem ele tem a convicção de que foi falta mesmo, porque ele fala teve um toque. Toque é falta, né? Mas ele nem vê, né, pra ver, nem sabe quem tá batendo nele. Ele sentiu. Até porque ali no Murilo tá rolando um pênalti atrás ali, ó. O Murilo tá agarrado. Não, é deslocado, sim. Deslocado, mas foi o que o PC falou, não é a ação deliberada do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes sofre uma ação e aí a ação do Gustavo Gomes que sofre desencadeia outra ação. É um lance polêmico, assim. Eu acho, cara, que o pessoal vê o Abel à beira do campo, o Abel e a comissão, né? Porque eles ficam lá se revezando e é insuportável, né? É insuportável. Eles reclamam muito, é uma chato. Coisa ensaiada, inclusive. Ensaiado, é chato. Porque quando vem a arbitragem, aí surge os auxiliares, né? Eu acho que eles se sentem também a necessidade de reclamar, cara, de achar que tudo é roubado, tudo é... Porque o Palmeiras tem, o Abel tem isso, né? Qualquer marcação é um absurdo contra o Palmeiras. Aí eu acho que os clubes estão vendo uma necessidade de igualar o Abel. E estão tratando qualquer coisa marcada a favor do Palmeiras como se fosse uma coisa escandalosa. Pra mim, gol legal. É que veio uma... Sobes, gol legal ou irregular? Gol legal. Braz, já deu opinião? Aline? Legal, acho legal. A gente achou gol legal aqui, na maioria aqui, né? Mas também entendo o que o Denilson tá falando. Mas porque o que pesa, assim, é o envolvimento do Gomes com o Michel. E por isso, que é o que o PC tá dizendo, eu entendo isso também. Mas ele tá acossado, né, pelo Michel Araújo. Exato. Agora, há uma comparação que circula nas redes sociais com o gol anulado do Fluminense ontem. Eu sei que é impossível ter uma padronização, né? Todos os jogos têm uma arbitragem com os mesmos critérios por 90 minutos. Seria lindo, mas é impossível, né? Impossível. É válida a comparação com o gol anulado do Fluminense ontem? Eu respeito, né, a comparação, mas eu discordo, porque eu acho que são lances completamente diferentes. E quando a gente fala a questão de critério, né? Quando a gente fala a questão de critério, sempre é difícil porque os lances nunca são iguais. Você pode buscar alguns elementos, algumas referências para poder fazer a avaliação, mas nesse lance de ontem, diferentemente do Gomes, que está sendo ali acossado pelo Michel Araújo,
A ação do Castilho, na minha avaliação, ela é totalmente fora da disputa de bola e é uma ação que ele empurra o Sebastião Gomes com as duas mãos. Tem um impacto muito grande, ele impede o Sebastião Gomes de disputar. Ali, para mim, não é que ele está se movimentando na área, os dois estão disputando espaço. Não, até começa ali naquela movimentação na área, mas a ação do Castilho com as duas mãos, com aquela força, empurrando, olha só como ele vai no peito, empurrando o Sebastião Gomes, para mim é um lance muito diferente e eu concordo com a anulação desse gol. Para mim a falta do Castilho é muito clara mesmo. PC nessa. Não, sim, é porque a comparação surgiu, né? Inclusive na nossa equipe ali, né? Nos bastidores. Ai, galera, pra mim já deu. Cara, eu não costumo estar vindo aqui falar de arbitragem não, porque pra mim é perca de tempo, não vai resolver nada, vai vir outro cara aqui, vai passar a mão no Bahia de novo, vai passar a mão em outro time, e aí vai ficar por isso mesmo. A mídia passa a mão na cabeça, a mídia só não passa a mão na cabeça quando é muito escancarado, né, como foi contra o Grêmio. Aí não tem como passar a mão na cabeça, mas fora isso aí, a mídia vai passar a mão na cabeça, né, aí vem o outro ali, o abençoado ali, que eu não vou nem falar o nome dele, dizer que é porque vê Abel não vê. Não, porra, não é porque os times vê Abel na beira do campo que cobra a arbitragem, não. É por causa dos lances do ano passado. Quantos jogos o Palmeiras foi ajudar no ano passado? E olha que o Palmeiras não precisa disso. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada que dá pra vencer jogando. Mas quantos jogos o Palmeiras foi ajudar no ano passado? Aí, porra, você vai ver o Palmeiras vindo jogar com você. Os caras já são bem pra caralho. E você sabe que a arbitragem vai passar na mão em você a hora que ela precisar ali pro Palmeiras dar aquela alavancada. Pô, o cara, você quer que fique calado? Aí não tem, pô. Agora sim, eu não gosto nem de reclamar. Eu trouxe aqui porque eu vi muita gente falando. Eu trouxe a opinião aqui, mas você vê, pô, que até a mídia, até ali, você viu que o Denilson ali, ele quis discordar, né? Mas não discordou, ficou naquela ali. A moça ali também quis discordar dele, mas já segurou a onda ali um pouquinho. É isso que é a mídia, pô. É por isso que eu falo aqui, ó. Eu todo dia na minha vida, eu peço que eu esteja aqui vivo, cara, pra ver o Bahia ser campeão. Porque o que eu mais quero ver é a cara dessa galera da mídia tendo que ser obrigado a falar do Bahia todo dia, sabe? Todo dia aqui eu peço assim pra ver o Bahia ser campeão brasileiro, porque eu quero ver. Todo dia eu vou assistir esses programas aí, o Jogo Aberto, Troca de Passes, isso aí. Eu quero assistir todos os dias esses programas, porque eu quero ver a cara deles tendo que falar do Bahia todo dia, sabe? Eu ficava torcendo que o Fortaleza virasse líder naquela época, porque eu queria ver eles ser obrigados, assim, descer na garganta deles, assim, ó. Eles ter que falar. Ou eu queria saber se eles iam também ignorar o primeiro colocado, porque teve uma época aí, ano passado, se eu não me engano, que o Bahia era quarto e ele falava de G3, né? Tinha excluído o Bahia do G4. Não existia mais G4, era G3, porque o Bahia era o quarto. Então, assim, eu queria muito. E eu peço a Deus que eu sei que isso vai acontecer, eu quero estar aqui. Eu quero ver essa galera aí. Agora o Bahia vai ser isso aí, pô. Esquece essa merda aí, o juiz vai ser isso aí, né? Já é errado o juiz não dar entrevista. Toda a arbitragem tinha que dar entrevista depois do jogo. Ela errando ou acertando, ela tinha que dar entrevista. Porque esse mesmo cara, ele vai marcar essa falta lá na frente. Eu vou assistir o jogo dele, ele marcando essa falta, eu vou trazer aqui pra vocês, né? E não vai dar em nada, cara, ele não vai falar nada. Um cara que se perdeu no jogo. Teve um lance, e ele não vou dizer que ele tava só... Ele se perdeu no jogo todo, porque teve um lance que o jogador do Bahia, não lembro quem foi, não sei se foi o Ademilson, se foi o Kiko, ele tava correndo em direção ao gol, o cara só foi no corpo, obstruiu a passagem dele ali, deu aquele tombo ali pra ele, nas costas do cara, pro cara não passar, ele deu a vantagem. A bola rolou no mesmo lance, Acevedo fez a mesma coisa, ele deu a falta. Até o Everton Ribeiro veio e falou, você não deu lá e deu aqui, cadê o critério? Não tem critério. Um lado é o Palmeiras, o outro é o Bahia, porra. Lá dá. Eu digo a você, se o Bahia faz esse gol, se fosse ao contrário, o Bahia fizesse esse gol em cima do Palmeiras, era perigo de gol. Quantas vezes a gente já viu perigo de gol, velho? Da bola assim, um perigo ali, ninguém, não tem nada, o juiz dá falta pra não se complicar. Mas contra o Bahia, pra não ouvir o Abel Ferreira tá chorando aí uma semana, ó, faz o seguinte, deixa o gol pra lá, né? Então, assim, cara, eu acho que ainda foi mais feio o VAR não chamar. Porque o cara tá subindo, tá no alto, você sabe que qualquer contato com você pulando, você perde o equilíbrio. E beleza, vamos ver quantas vezes... Eu não vai ser esse árbitro não, porque eles fazem rodízio. Vamos ver quantas vezes vai ter gol no Palmeiras anulado dessa maneira. E vamos ver quantas vezes esse árbitro vai dar esse gol aí na carreira dele. Mas eu peço que ele... Eu espero que ele melhore aí, mas é isso aí, cara. A CBF tem seus favoritos. É capaz do David Duarte tomar uns ganchos aí por causa
a declaração dele ali final. A CBF tem seus favoritos, a mídia do Brasil tem seus favoritos. E aí vai seguindo, né? Enquanto o nosso coordenador ali, né? O presidente, né? Que é o Cadu Santoro, querendo ou não. Enquanto o Cadu Santoro não colocar na cabeça que aqui não vai ser fácil para ganhar, porque ele pegou um time nordestino, né? E ele tem que contratar peças que cheguem e ganhem até para arbitragem. Enquanto ele não fizer isso, a gente vai ficar sofrendo, porque o árbitro dá um gol e a gente perde 5, né? Porque se o árbitro desse um gol e a gente fizesse 3, a gente ganhava. Ele não vai dar 3 gols. Entendeu? Então você vai ter que entrar na cabeça assim, ó, pai. Você vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, Corinthians, qualquer time desse aí, internacional, você vai pegar esses times, você entra na cabeça, ó, esse cara vai tentar dar um gol lá. Vamos fazer 2, 3. Simples. Vamos tentar fazer 2, 3. Ele vai tentar dar 1. É sempre assim, pô. É sempre assim. Mas eu não vou ficar muito falando disso aqui não, cara, porque eu não gosto não. Pra mim é perca de tempo. A gente vai ter que jogar contra tudo e contra todos se quiser ser campeão. Mas é isso, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!